pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Eu me chamo Luan, essa aqui é a nossa colega Jaísa, essa aqui é a nossa colega Lara e aqui é a nossa colega Carter. E junto nós vamos tratar sobre o tema Informática e Direito da Criança e do Adolescente. Nós somos da instituição Faculdade São Francisco do Ceará e essa é um trabalho da matéria de Informática Jurídica. Então é isso, pessoal, vem aprender com a gente. Olá, pessoal. Olá, colegas, alunos, professor e a todos que vão assistir esse nosso trabalho, que estamos produzindo e iremos disponibilizá-lo na internet por meio do YouTube, Estamos iniciando esse trabalho a partir de agora e é importante destacar que esse trabalho faz parte de um conteúdo da disciplina de Informática Jurídica do terceiro semestre do curso de Direito da FASC. Nós temos como professor o Leandro e a nossa equipe é formada por mim, Carter Wender Rodrigues Albuquerque, meu colega Luan, pela Jaísa, pela Lara. E nós vamos falar um pouquinho, quando eu encerrar minha participação, teremos os demais também. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de uso seguro da internet, para as crianças e os adolescentes. Nós vamos tratar dessa importância e nós sabemos que por meio da internet as crianças, os adolescentes, eles poderão desenvolver sua cognição de maneira muito mais intensa. É um recurso que cada dia avança mais e que tem trazido melhorias significativas, como meio de aprendizagem. A gente sabe que essas crianças, os adolescentes, os adultos, todos que utilizam esse meio, eles podem contar com muitos recursos que estão disponíveis até, de certa forma, até facilmente. E essa disponibilidade de recursos consiste em vídeos, em textos, em imagens, em ambientes de diálogos, em redes sociais, em um fácil acesso ao conteúdo didático, E é importante a gente destacar que por trás dessas oportunidades de aprendizagem, e desses fins recreativos que também utilizamos a internet, há muitos e muitos riscos que precisam ser gerenciados. E nesse sentido, é importante a gente destacar a necessidade de se estabelecer um controle, uma ferramenta de controle parental, que deveria ser um instrumento a ser utilizado por pais, por tutores, por professores, para configurar acessos aos aplicativos, às páginas, aos dispositivos. E uma ferramenta de controle parental bem estabelecida, ela consegue delimitar limites de tempos de uso e também em horários específicos, Isso é muito interessante. E dentro desse campo nós podemos destacar a existência de vários softwares, como por exemplo o Google Family Link, que estabelece mecanismos de configuração para o acesso aos meios digitais. Outro ponto importante que a gente deve destacar é a questão da educação digital. Deve ser incentivada por meio de conversas abertas sobre o uso responsável da internet, no sentido de explicarmos a importância de não compartilharmos, as crianças, adolescentes, pessoas mais vulneráveis, não compartilhar informações pessoais e de pensar bem antes de postar algo nas suas redes sociais, de compartilhar algo, além de sugerirmos atividades educativas como jogos, vídeos ou qualquer outra atividade que venha a ensinar sobre a segurança digital. Outro ponto de destaque que devemos abordar aqui também é a questão da orientação sobre os riscos do ambiente virtual, como, por exemplo, a necessidade de identificar e lidar com o cyberbullying, os perigos da exposição a conteúdos impróprios e como evitá-los. E também outro assunto importante dentro desse tópico de riscos do ambiente virtual, é a ênfase que se deve dar ao tema do aliciamento online, reforçando a orientação para as crianças, adolescentes, e para qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade. Exemplo, devemos sugerir que esses não tenham a facilidade, não permitam essa facilidade de conversas com estranhos e também
de terem o acesso a procurar alguém, no sentido de ajudar, se alguma coisa estiver parecendo estranha, constrangedora, ou até mesmo ameaçadora, né? E, por fim, eu acho interessante também a gente destacar uma participação no sentido de dar algumas dicas práticas, né? Que são importantes para um uso adequado, um uso vantajoso dos meios virtuais. Como, por exemplo, devemos incentivar os pais, os tutores responsáveis, professores, a família em geral, por que não, né? A manter um diálogo aberto e constante com as crianças, recomendar a instalação de software de segurança e atualizar, né? Que eles estejam atualizados, regular também esses dispositivos, né? Sugerir que os responsáveis participem do uso da internet junto com as crianças e que assim se promova um ambiente de confiança e tranquilidade entre ambos, né? Então, para concluir essa participação e darmos sequência, é interessante a gente também destacar, né? Nós sabemos que é necessário reforçar o uso consciente e responsável da internet e que isso é fundamental para garantirmos uma experiência segura, positiva e agregadora para todos, né? Então, como eu falei agora, vamos dar continuidade. O colega Luan vai se manifestar também agora, a colega Jaísa vai também trazer a contribuição e também a colega Lara. Ok? Valeu! Olá, me chamo Jaísa e eu irei falar sobre a importância da responsabilidade nas plataformas digitais. Bom, é um tema central no debate sobre o papel da tecnologia na sociedade contemporânea. À medida que essas plataformas, como redes sociais, mecanismos de busca, se desenvolvem, se tornam parte essencial na vida cotidiana. Cresce também a necessidade que elas têm como responsabilidade em relação aos impactos sociais, políticos, econômicos e psicológicos que geram. Bom, o primeiro ponto que irei trabalhar em cima é o combate à desinformação. Como já sabemos, as plataformas digitais são o principal meio de informação atualmente. São nelas que circulam todo tipo de informação, sendo verdadeiras ou até mesmo fake news. Quando eles permitem ou até incentivam por meio de algoritmo a disseminação de fake news, isso pode afetar desde eleições até decisões de saúde pública. É responsabilidade das plataformas criar mecanismos de verificação de fatos, reduzir o alcance de conteúdos enganosos e promover fontes confiáveis. Outro ponto de grande importância é a segurança e proteção dos usuários. As plataformas precisam proteger os dados dos usuários e garantir um ambiente livre de assédio, discursos de ódio, exploração infantil, entre outros riscos. Isso envolve tanto políticas claras quanto ferramentas de denúncia, moderação e punição de comportamentos nocivos. Por isso, tem tantas redes sociais hoje em dia que restringem certos tipos de palavra. Um exemplo que eu posso usar é o TikTok, onde se você tentar usar algum tipo de palavra que esteja restringido, ele irá restringir seu comentário ou sua mensagem, dificultando o envio ou até mesmo o não envio. Você não vai poder enviar mensagens onde contenha palavras banidas, posso dizer assim, do aplicativo. Isso é uma maneira clara de poder diminuir ou até mesmo acabar com certos insultos. O próximo ponto é a transparência algoritmo. Bom, acredito que a maioria das pessoas sabe, mas se não, muito do conteúdo que vemos atualmente nas nossas redes sociais, eles são enviados pelos algoritmos. Mas o que é isso? O algoritmo é a inteligência artificial, captura o conteúdo que você mais consome, o que você mais dá like, e ele vai lhe enviando aquilo, temas semelhantes, vídeos que contenha a mesma informação, para que você viva naquele lixo de informações. Muitos dos conteúdos que vemos são definidos por algoritmos, que determinam o que é relevante. A falta de transparência sobre como esses algoritmos funcionam pode levar à manipulação, às bolhas de informações e vícios de consumo. É essencial que as plataformas sejam mais abertas sobre esse processo e permitam algum nível de controle ou escolha do usuário. Eles não podem nos restringir apenas àquele tipo de conteúdo. Eu
como consumidor daquilo, tenho o direito de querer sair daquela bolha que esse algoritmo me proporciona. Responsabilidade legal. Em muitos países há um debate sobre o quanto as plataformas devem ser responsabilizadas legalmente pelo conteúdo publicado por terceiros. Embora a liberdade de expressão seja fundamental, ela não deve ser usada como escudo para impunidade diante de crimes virtuais ou danos a terceiros, até porque a internet não é uma terra sem lei. Muitas pessoas podem cometer crimes sim por lá, de ofensas, de conteúdos inapropriados para as pessoas, chegando a incentivar a praticar coisas não lícitas, como casos de muitas crianças que, por verem aquilo, querem também reproduzir, como aconteceu recentemente, onde uma criança praticou um desafio que era em um grupo ou algo do tipo assim, e acabou vindo a óbito. Isso não pode ficar impune. A pessoa que induziu ela a fazer aquilo deve sim ser punida. Vivemos em um mundo quase todo conectado, onde a tecnologia está presente em quase todos os momentos da nossa vida. Então é importante falar da educação e da cidadania online. Educação digital significa ir além do simples uso da tecnologia. É preciso ter responsabilidade para navegar, ali no âmbito tecnológico. Envolve ali aprender a ver quando a notícia é falsa, respeitar o próximo, o direito dos próximos e ter ali responsabilidade com o que você vai fazer com o uso da tecnologia. É sobre saber que nossas ações no âmbito virtual têm impacto na vida de outras pessoas e na nossa vida também. Já a cidadania virtual é ali os nossos direitos virtualmente, como a gente pode exercer os nossos direitos virtualmente. Como a gente pode se defender de notícias fakes, porque a internet não é terra sem lei. Assim como no âmbito físico, a gente também precisa respeitar as regras que existem ali no espaço virtual, que são várias. A internet é um espaço poderoso de comunicação e transformação, mas também ela pode ser palco para problemas graves, como cyberbullying, a má desinformação, discursos de ódio. E cabe a nós combater esses problemas, essas atitudes conscientes e responsáveis. E assim que a gente faz uso da cidadania virtual. A tecnologia é uma ferramenta poderosíssima, mas tudo depende da forma como utilizamos, seja ela boa ou ruim. Então, a educação digital e a cidadania, ela vai fazer com que a gente tenha uma sociedade mais conectada e, além de conectada, uma sociedade mais solidária e unitária. Então, isso meio que é um compromisso por parte de nós, mas que não depende só da gente, depende de todos. Bom, pessoal, eu vou tratar sobre a proteção integral da criança e do adolescente e trazer esse tema para o nosso âmbito, para a área do direito, e relacionar esse tema com a informática jurídica. Bom, pessoal, e para começar, é preciso primeiramente a gente entender o que é esse princípio da proteção integral. Bom, esse é um princípio que é previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que diz que a proteção da criança é uma prioridade absoluta e deve acontecer pela família, pela sociedade ou até mesmo pelo Estado. E essa proteção precisa acontecer em cada vez mais ambiente que a criança possa frequentar e estar inserido. E hoje em dia, principalmente cada vez mais nos ambientes digitais. E com o avanço da tecnologia e o fácil acesso à internet, a gente sabe que as redes sociais se tornam parte do cotidiano das nossas crianças e adolescentes. Seja para estudo, seja para lazer, mas ferramentas como Instagram, YouTube, TikTok e Facebook, e várias outras coisas que fazem parte do cotidiano de nossas crianças. Mas dentro desses ambientes, elas são expostas a vários perigos, como por exemplo golpes, fraudes, exposição da imagem, uso indevido dos seus dados, cyberbullying e várias outras coisas que podem acontecer com nossas crianças e adolescentes dentro do ambiente das redes sociais. Bom, e é aí que entra a informática jurídica e o direito. É necessário pensar em leis que possam garantir a segurança e a privacidade das crianças e do adolescente. Bom, e a LGPD,
Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, prevê que o tratamento de dados de menores de idade só pode ser feito com consentimento específico dos pais ou responsáveis. Já o Marco Civil da Internet estabelece princípios como a privacidade e a segurança como fundamentais para o uso da internet no Brasil. Então a gente vê que isso é uma coisa que deve partir primeiramente da família, como por exemplo foi falado. É um consentimento que deve ser dos pais ou dos responsáveis. Então, para ter um ambiente seguro para as crianças e adolescentes nas redes sociais, é necessário primordialmente começar o consentimento dos pais, começar em casa. Mas na prática, até onde vai essa proteção? Existe um limite entre proteger e invadir a liberdade das crianças, porque a gente tem um impasse. Até onde vai proteger as crianças e invadir sua privacidade? Vale mais a pena proteger mais e diminuir sua privacidade, ou ter mais privacidade e proteger menos? Porque vejamos, é um impasse que a gente precisa pensar para poder resolver tal problema. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer também das responsabilidades das redes sociais. Porque, vejam, é de responsabilidade delas também a proteção da criança. Toda vez que a gente vai entrar em uma rede social nova, tem lá a caixinha dizendo li e aceito os termos para fazer o uso da rede social. Só que a gente não lê e nem aceita os termos. Mas é necessário ser feito a lida daqueles termos. Uma rede social que eu posso pegar como exemplo é o TikTok, que o uso dela é feito somente para crianças acima de 14 anos. Porém, recorrentemente aparecem vídeos de crianças com menos de 14 anos. Crianças de 9 anos, crianças de 7 anos. E visivelmente a gente vê que aquelas crianças não têm essa idade, mas estão naquela rede social. Então é preciso haver uma proteção também que parte das redes sociais. Bom, eu vou deixar agora um pequeno trecho de uma reportagem que trata muito bem sobre esse impasse entre a autonomia das crianças e até onde o direito tem que ir para proteger essa liberdade delas e sua presença nas redes sociais. Vou deixar um trecho aí da reportagem. O olhar sobre a criança e o adolescente mudou. Eles passaram a ser considerados não apenas pessoas em desenvolvimento, como também titulares de direitos. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente confirma no Brasil essa nova perspectiva. Acho que do ponto de vista legislativo nós precisamos avançar mais na efetivação desses direitos, na questão administrativa, para que as crianças tenham acesso à escola, acesso à cultura, ao lazer. Eu acho que hoje, né, quer dizer, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, nós pensamos a criança nesse lugar de sujeito de direitos, né? E para mim também é um desafio, quer dizer, colocar a ideia de sujeito de direitos, mas não esquecer que é uma criança. O que a gente vem discutindo é a perspectiva da garantia da proteção à criança e adolescente, né, dentro de todo o sistema, né, por onde ela vai transitar, o sistema de garantia que o ECA prevê. A competência de crianças e adolescentes para o exercício dos direitos não é absoluta. É importante pensar a relação entre proteção e autonomia. Ao mesmo tempo em que é necessário respeitar o direito de participação da criança e do adolescente, também é importante não permitir situações que possam lhes causar danos. Nem sempre há... Então, pessoal, essa reportagem é uma reportagem que trata muito bem desse tema que a gente está tratando. Esse trecho é só um trechozinho da reportagem. A reportagem completa eu vou estar disponibilizando o link na descrição do vídeo, para caso vocês tenham interesse em se aprofundar mais no assunto, em dar uma estudada mais sobre. E a fim de não ter esse negócio de plágio, nem de copiar nada, eu vou estar disponibilizando o link da reportagem aqui embaixo na descrição do vídeo. Em resumo, pessoal, para garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes nas redes sociais, é necessário atualização constante das leis e uma atuação em conjunto entre a sociedade, o Estado, empresas, famílias e principalmente do olhar atento do direito para os desafios trazidos pela tecnologia. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a gente. A gente também aprendeu muito apresentando esse trabalho. E um forte abraço aí para todo mundo. Obrigado, pessoal.